Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle, eu me chamo Rafael. Vamos lá, antes de começar a meter a mão na massa, queria falar com vocês algumas coisinhas. Tem muitas vezes, muitos alunos meus que ficam falando assim, professor, não tenho tempo, é difícil, como é que eu vou fazer para estudar? Então, o que a gente está propondo aqui com essas lives? Nós propomos simplesmente que o estudo ele não seja tipo assim maçante, que ele não seja aquele negócio assim, poxa vida, eu tenho que ficar aqui horas e horas por dia querendo aqui tipo ver gramática, estudar. Não, vamos fazer uma coisa muito mais simples. Eu sempre falo para meus alunos, em vez de fazer 1 hora por dia e depois não fazer nada no resto da semana, a gente pode dividir em minutos por dia. Por exemplo, o recomendável eu diria que seria ter 15 minutos de contato por dia. Quero simplesmente chegar aqui e fazer o que as outras pessoas fazem. Beleza, estou aqui, conteúdo de francês, toma conteúdo, e você não vai saber como usar. Esse, muitas vezes, é o problema quando a gente quer aprender um idioma na internet. Por quê? Tem muito conteúdo, tem muita coisa. Se você for colocar assim, francês na pesquisa do Google, meu Deus, você vai achar coisa pra caramba. E sai aquele questionamento, né? Por onde eu vou começar? Eu começo por aqui? Eu começo por aqui? O que eu faço? É muito conteúdo, é muito material, é muita coisa. Então, para evitar isso daí, para te colocar no caminho certinho, a gente está fazendo essas lives aqui sequenciais. Se você pegar lá da live número 1 até essa daqui, você vai ver que a gente está percorrendo um caminho, tá certo? Por que um caminho? Porque aprender o idioma tem atalhos, tá certo? Então, eu estou querendo ensinar para vocês esses atalhos. E quais são os atalhos? Bom, um é imitar o que a gente faz na língua materna, tá certo? Isso daí é um atalho que economiza um tempo muito grande. Então a gente vai fazendo associações, vocabulários, etc., com coisas que a gente aprende quando a gente é criança. Mas não dá para fazer só isso. Por quê? Tem alguns grupos de pessoas que falam, não é preciso saber gramática para aprender um idioma. Tem outros que falam, só com gramática que se aprende um idioma. Tem um meio termo, tá certo? Tem um meio termo por quê? Foi a experiência que eu tive. Quando eu cheguei na França, eu não sabia nada de francês. Para não dizer que eu não sabia nada, eu sabia me apresentar. Eu sabia falar bonjour, comment ça va, je m'appelle Rafael, j'ai 25 ans, na época eu tinha 25 anos. E que mais que eu falava? Je suis brésilien, eu sou brasileiro. Falava j'aime le café, eu gosto do café. E era só isso. E o resto, nada, zero, zero, zero. Então o que foi que aconteceu? Eu comecei a aprender. Me colocaram numa escola do Secours Catholique, que é uma escola gratuita, né? São vários professores que, na verdade, não tem uma sequência assim, porque os professores vão mudando. Então, o professor chegava, via uma coisa, depois a gente via outra coisa com outro professor. Mas ela me serviu para ver uma coisa, que eu precisava de um caminho, eu precisava de um método, tá certo? Então, eu vou dar para vocês um caminho que eu usei e o professor Rubso também. Tendo um caminho que alguém já trilhou, a gente vai falar, são atalhos no caso, né? Fica muito mais fácil. Então, essas lives aqui, a sequência de conteúdo, nós estamos fazendo exatamente para você ter um caminho, para você ter um atalho, na verdade, de como sair do zero e não só adquirir vocabulário, mas também poder utilizar o vocabulário. Por que acontecia também? Em um mês, eu comecei a falar francês. Comecei a falar, eu falo assim, tipo, eu comecei a poder me comunicar, eu podia ir numa loja, comprar alguma coisa, eu podia falar com alguém na rua, pedir informações, dar informações. O que eu não podia fazer era, por exemplo, atender o telefone. Esse daí já é um nível de influência que pode parecer besta, mas se você não vê a boca da pessoa, os gestos do contexto, fica muito difícil você entender o que a pessoa está falando no telefone, no começo, tá certo? Então eu não conseguia atender o telefone, não conseguia entender tudo de um filme, por exemplo, entender algumas notícias, etc. Então, tipo, tinha minhas limitações, mas em um mês eu consegui estar falando. Foi graças ao quê? Inspiração divina e intuição, que eu peguei um método lá, que tinha lá de francês largado na biblioteca, eu fui olhando aquele método e fui pensando, né, caramba, aqui tem muita coisa interessante, tem muita coisa que eu preciso aqui. E depois disso, eu falei, nossa, como foi que eu aprendi a maior parte do meu vocabulário em português? Uma, foi falando com os outros, e depois foi lendo. Lembro depois que eu fui alfabetizado, eu começava a ler, eu via eu nunca esqueci dessa memória. Tinha escrito drogaria. Aí eu falei, pai, drogaria? Não tem a ver com droga? Aí ele foi lá e me explicou, não, meu filho, isso daqui quer dizer farmácia, porque me fez toda a explicação e eu nunca esqueci aquilo. Então, ler. Ler é muito importante. Então, através desses dois pilares, da leitura,
ativa e da fala, tá certo? Que eu vou explicar depois nas próximas lives o que é cada um desses pilares aí. Em um mês, olha, um mês, não foi 4, não foi 6, não foi sei lá o quê, foi em um mês eu já tinha vocabulário suficiente para me exprimir o mínimo ali, tá certo? E aí depois, com o passar do tempo, eu fui mais ou menos 4 meses para me chegar ao nível B1. B1 é o nível intermediário, tá certo? Então eu saí do zero em francês ao B1 em 4 meses e eu quero te ensinar esse caminho. Você vai ver, não é difícil, não vou falar é difícil, não é difícil, mas exige uma coisa. Talvez essa coisa sim é que torna difícil, não só aprender o idioma, mas aprender qualquer coisa ou até mesmo viver. Chama constância, tá certo? Essa é a diferença, constância. Porque eu te digo, não tem diferença nenhuma entre você estar no país, lá, você fala imersão, imersão ajuda a aprender, ou você está aqui. Sabe por quê? Porque eu vi muitos amigos que, tipo, de coração mesmo, que eles não conseguiram aprender o francês. Por quê? Cara, eles estavam lá, estavam na França, imersão total, e não aprenderam. Por quê? Porque faltou umas coisinhas que eu vou entregar para vocês, tá certo? Nas próximas lives. Então, fica para as próximas lives que vocês vão descobrir os segredos para você aprender rápido.